Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Giovanni, professor Gigi, e vamos junto aí para um caminho bem bacana dentro da filosofia. Tá? Hoje eu quero começar uma série de conteúdos onde eu vou trabalhar a questão da existência de Deus e de que maneira a filosofia tratou ao longo da história da existência de Deus. E a gente vai passar por vários momentos da história da filosofia. Vou começar nesse primeiro momento trabalhando o conceito de Deus para os gregos, sobretudo Platão e Aristóteles. Depois a gente vai passar por um outro momento que a gente vai discutir o conceito de Deus durante a Idade Média, depois na modernidade, até a gente chegar nos dias de hoje, tá? E se você estiver junto comigo, bora filosofar? Então é isso aí, olha só. Como eu disse na introdução, a gente vai começar agora uma sequência de algo que muitas vezes as pessoas, talvez por ignorância ou por desconhecimento, acreditam que isso não é parte da filosofia. E é, tá? A filosofia é uma ciência que trata da existência de Deus também. Porque Deus é um elemento metafísico que pode ser compreendido pelos sentidos, mas que se alcança além dos sentidos. Então é também a função da filosofia discutir se Deus existe ou não, e se ele existe, se ele é imanente, se ele é transcendente, e por aí vai. A partir da encarnação de Cristo, né, a gente tem a figura do Deus cristão, que é o Deus que conduz, que é a ideia de Deus que conduz a sociedade ao longo desses mais de 2000 anos. Tá? Já havia uma cultura judaica anterior à vinda de Cristo, que já se cultuava esse mesmo Deus, tá? Mas que com Cristo, com a ideia de Cristo, a concepção de Deus ganhou todo o mundo ocidental. Tá? Só que antes do período cristão, a gente já tem um momento na história da filosofia que se discute a existência desse ser. E é legal a gente entender esse momento anterior, estou falando do período clássico, Platão e Aristóteles, por quê? Porque quando a gente entender a ideia platônica sobre Deus, a gente vai perceber que essa ideia de Platão tem uma relação direta com a ideia de Santo Agostinho sobre Deus. Depois, quando a gente vê a ideia de Aristóteles sobre Deus, do mesmo jeito, a gente vai perceber que existe uma influência direta do pensamento de Aristóteles em São Tomás de Aquino. Então, esse contexto todo ele dialoga. Então, eu quero começar com vocês agora trabalhando a ideia de Deus durante o período clássico, tá bom? Então, a gente agora começa a primeira parte dessa sequência de aulas. Como eu disse para vocês, a gente vai ter para os gregos, para a Idade Média, para a Idade Moderna e para os dias de hoje. Tá? E aí, a primeira figura que vai dizer para nós a questão da existência de Deus é Platão. Lembrando, gente, que eu disse na introdução, não é o Deus judaico-cristão ocidental. É a ideia de um ser que está acima dos homens. Tá? Que depois os cristãos vão retomar essa ideia de Platão e de Aristóteles e vão construir toda a ideia da essência de Deus. E aí, quando Platão vai discutir a ideia de Deus, ele vai partir de alguns princípios interessantes. O primeiro é o que ele vai chamar de bem. Bem aqui com um B maiúsculo, que não é um simples bem no sentido de fazer o bem, mas é um bem supremo, é um bem maior. Que ele em algum momento vai até chamar esse bem de uno. Esse ser que é o princípio que explica todas as coisas e que pertence ao mundo das ideias. Platão vai dizer que esse bem supremo ele deve ser alcançado pelo homem. E o homem vai alcançar o bem supremo quando ele atingir o mundo das ideias, que é de lá que esse uno conduz a humanidade. Então, para Platão, todas as coisas partiram de um princípio. A esse princípio, Platão vai chamar de uno, ou bem. E esse uno, esse bem, ele deve ser alcançado pelo homem. E o homem não vai alcançar esse bem supremo aqui, nesse mundo sensível. Porque esse mundo sensível é o mundo dos sentidos, é o mundo de um conhecimento limitado, enganador.
É necessário nós sairmos deste mundo e alcançarmos aquilo que Platão vai chamar depois de mundo das ideias. Lá está o bem maior, lá o bem supremo reside. Lá se encontra esse uno. Então, o que Platão vai propor aos homens? Ele vai propor um movimento para que a gente possa sair desse mundo sensível e atingir o bem supremo no mundo das ideias. Para isso, Platão vai discorrer sobre 3 alegorias. Alegoria ou mito, fique à vontade, tá? A gente fala sempre do mito da caverna, mas a gente tem que entender que o mito da caverna ele é o último de uma sequência de 3 mitos. É o último de uma sequência de 3 alegorias. A primeira alegoria que Platão vai dizer na República, no livro 6 ou livro 7, não me lembro agora, é a alegoria da linha. Olha que interessante a reflexão do Platão. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, existem 2 mundos. Esse mundo imperfeito, esse mundo transitório, esse mundo de um conhecimento distorcido, e existe o mundo das ideias, onde o bem supremo reside, onde nós alcançamos por meio do conhecimento e da razão. E o que divide esses 2 mundos na visão do Platão? O que divide esses 2 mundos é uma linha. Uma linha separa o mundo sensível do mundo das ideias. Então é necessário ao homem atravessar essa linha. Porque enquanto o homem ficar preso nesse mundo sensível, ele não vai chegar ao conhecimento do bem. Pessoal, é fundamental você entender isso agora, porque quando a gente trabalhar Santo Agostinho e a existência de Deus para Santo Agostinho, ele vai retomar essa ideia do Platão. Enquanto nós ficamos presos ao pecado, vai dizer Agostinho, nós não alcançamos Deus. Então é necessário nós atravessarmos essa linha em direção ao Uno, em direção ao bem supremo, que não se encontra aqui, se encontra no mundo das ideias. E aí você pode perguntar, mas gente, como é que eu vou atravessar essa linha? Aí aparece a segunda alegoria, que é a alegoria do Sol. Segundo Platão, o Sol, ele é filho do bem. O Sol está para o mundo sensível, o que o bem está para o mundo das ideias. E qual é a função do Sol? Olha que genial. O Sol clareia a razão do homem e permite que ele atravesse a linha e alcance o bem no mundo das ideias. Então, o Sol é a luz que ilumina a consciência do homem e o leva até o bem supremo. Pensem, por exemplo, no discurso cristão. O que é Cristo? Cristo é a luz que ilumina o homem em direção a Deus. Então, aqui a gente percebe uma referência à alegoria do Sol. Eu só vou atravessar essa linha, primeira alegoria, se o Sol iluminar minha consciência, segunda alegoria. Santo Agostinho, quando ele discorrer sobre isso com a gente, ele vai até dar um nome para essa teoria dele. Santo Agostinho vai chamar essa teoria de teoria da iluminação divina. É essa luz que ilumina a minha consciência. E aí, finalmente, se chega no mito da caverna. E o que é o mito da caverna? A civilização que vivia no fundo de uma caverna, acorrentada, presa, olhava as sombras projetadas no fundo da caverna e considerava que aquilo era a verdade. Havia grilhões que os amarravam, até que uma pessoa entre aquela civilização decide seguir a luz, olha o sol, e ir até o lado de fora da caverna, ou seja, atravessar a linha. E percebe que o conhecimento da verdade está do lado de fora. Esse homem, ele atingiu o bem quando ele saiu da caverna. O conhecimento de Deus nos leva até a eternidade, até o reino de Deus, que é o lado de fora da caverna. Enquanto estamos presos ao mundo sensível, enquanto não conhecemos o bem, nós estamos amarrados pelo pecado. Quando Cristo ilumina a consciência do homem, o tira do fundo da caverna e leva até o reino de Deus. E aí é possível atingir esse bem supremo.
Ok? Depois, quando Platão vai discorrer sobre Deus, ele vai falar de um ser que ele chama de demiurgo. Demiurgo é uma espécie de Deus que está entre o mundo sensível e o mundo inteligível. E esse ser, ele acaba de alguma maneira no mundo sensível, copiando aquilo que ele já conhece no mundo inteligível. Então, na verdade, o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. E quem organizou esse mundo sensível foi o demiurgo. Esse ser, ele criou, ele organizou esse mundo, e aí Platão levanta a seguinte questão: por que o mundo sensível foi criado? Ora, se esse mundo é imperfeito, se esse mundo ele promove um conhecimento distorcido, se esse mundo ele de alguma maneira é um mundo limitado, para que criaram um mundo sensível? Por que já não fizeram direto o mundo das ideias e os colocaram lá? Para que serve o homem no mundo sensível? O mundo sensível foi criado por amor ao bem. E isso vai aparecer num outro livro do Platão muito bacana, chamado Banquete. Porque o amor para o Platão é o desejo por aquilo que você ainda não alcançou. Nós ainda não alcançamos o mundo das ideias. Viver no mundo sensível é amar o mundo das ideias. Porque é lá que reside o bem. Então, Demiurgo organizou esse mundo sensível para que nós pudéssemos amar o mundo das ideias. Já que amor é o desejo por aquilo que ainda não se alcançou, então esse mundo sensível, ele foi feito para amar o mundo das ideias. Quando na Idade Média se pega essa ideia e vai se definir o homem, Tomás de Aquino ele vai dizer que o homem ele foi criado para conhecer e amar a Deus. Olha como que as ideias elas se encontram. E um terceiro princípio platônico sobre a ideia desse bem, Platão vai chamar de teoria da reminiscência. E para Platão, a verdade ela está na alma. A alma ela possui conhecimento de tudo. Aí vai chegar uma tese platônica chamada de inatismo, quando Platão vai definir que todo conhecimento que nós temos ele já existia antes de nós mesmos existir. A nossa alma abrigou no nosso corpo, a alma que é eterna e perfeita abrigou num corpo imperfeito, trouxe para esse corpo a capacidade do conhecimento, que é dela a alma, e o conhecimento da alma nos levará de volta ao mundo das ideias. Portanto, somente a alma é capaz de conhecer a verdade. Somente a alma é capaz de contemplar o belo, as coisas divinas. A alma é capaz de contemplar o bem, de conhecer o bem. Portanto, há, para Platão, uma supremacia da alma sobre o corpo. Porque isso aqui, ó, o corpo, ele vai passar, ele é transitório. A alma é eterna. Então, quando, de alguma maneira, eu valorizo e busco o aprimoramento da alma, eu me aproximo de Deus. Então, aqui a gente tem o caminho platônico para conhecer a Deus. Lembrando, não o Deus judaico-cristão, aquele que nós conhecemos, mas o Uno, o bem supremo. Ok? Aí vai aparecer a tese aristotélica. E Aristóteles ele vai desenvolver a sua tese sobre a existência de Deus no livro chamado Metafísica. E aí ele vai partir do seguinte princípio: o que é esse Deus? Deus, para Aristóteles, é um primeiro motor, é uma primeira causa. Aristóteles ele parte da seguinte tese: tudo no universo foi movido por uma causa anterior a ela. Tudo no universo foi movido por uma causa anterior a ela. Tudo. Então, todas as coisas do universo são movidas por uma força anterior. Um carro é movido por uma gasolina. Ok? O corpo humano é movido por comida.
A luz é movida pela eletricidade. Então, Aristóteles ele vai entender que sempre existe uma causa anterior àquilo. Só que olha que interessante. Quando ele vai entender essa questão da causa, ele vai falar, olha, existe algo que moveu todas as coisas, provocou movimento a todas as coisas e ele em si não foi movido. O que o Aristóteles está dizendo é o seguinte, olha, se eu for buscar uma causa anterior para tudo, eu vou chegar numa primeira causa. Essa primeira causa que eu vou chegar, ela deu movimento a todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. E ela em si não foi movida. Aristóteles vai dizer, essa primeira causa tem um nome. Chama-se primeira causa ou primeiro motor. Quando Santo Tomás de Aquino, 1500 anos depois, vai estudar essa tese aristotélica, ele vai dizer, é verdade. Tudo no universo foi movido por uma primeira causa. Só que essa primeira causa tem um nome. Essa primeira causa chama-se Deus. Tanto é que quando Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que é o seu grande livro, vai explicar a natureza de Deus, ele vai dar para a natureza de Deus os mesmos elementos da natureza do primeiro motor aristotélico. Ele é eterno, é imaterial, é infinito e é imóvel. Moveu tudo. E ele em si não foi movido. Às vezes as pessoas falam assim, não acredito em Deus. Tá bom, ok. Mas alguém tem que ter dado um movimento para todas as coisas. Mesmo o Big Bang, ou dentro da teoria evolucionista, tem que ter tido uma primeira causa, um primeiro motor. A cultura judaico-cristã ocidental vai dar a essa primeira causa o nome de Deus. A cultura antiga grega vai dar a essa primeira causa o nome de primeiro motor. Depois Aristóteles vai apresentar um outro caminho para chegar em Deus, que é o que ele chama de vida feliz. E o que é a vida feliz? A vida feliz para Aristóteles é uma vida contemplativa. E a vida contemplativa nada mais é do que a vida de imitar as coisas divinas. Então eu olho para o divino, eu olho para o metafísico e busco imitar na minha vida aquilo que eu vejo no divino. Então, aqui, quando ele vai discutir a questão da vida feliz, da vida contemplativa, ele fala, olha, o homem que busca se aproximar das coisas divinas, se aproximar do metafísico, se aproximar do primeiro motor, ele vai ter uma vida contemplativa porque ele vai buscar refletir algo. E por isso ele vai ser feliz. E na Suma Teológica, o Santo Tomás de Aquino vai retomar essa ideia de vida contemplativa. Porque a vida contemplativa é aquela que nos faz atingir as grandezas. A vida contemplativa é aquela que nos faz alcançar Deus. Depois de Aristóteles, um terceiro ponto, ele vai apresentar o que ele chama de teoria das causas. E ele diz o seguinte, tudo no universo possui em si 4 causas. Para eu chegar ao conhecimento das coisas, eu preciso compreender as causas que a compõem, que as formam. E aí ele vai falar primeiro de uma causa que ele chama de causa material. A causa material é do que o ser é feito. Qual é o elemento que forma o ser? Santo Tomás de Aquino, quando pegar essas teses aristotélicas, ele fala, olha, Deus ele possui uma causa material, porque tudo no universo foi feito por Deus, foi criado por Deus. Depois ele vai partir para uma segunda causa, que ele chama de causa formal. Vai falar, olha, todo ser apresenta uma forma. Tomás de Aquino, quando relê essa ideia da causa formal, vai dizer, olha, Deus, ele deu forma a todas as coisas. Deus criou todas as coisas e deu forma a elas. Depois ele vai falar de uma causa que ele chama de causa eficiente. E o que seria essa causa eficiente?
É aquilo que tira o ser da condição de ato e o leva à condição de potência. E o que é essa ideia de ato e potência? Vamos entender que isso é complicadinho. Ato é como as coisas se apresentam, é aquilo que é. Por exemplo, um ovo. Se eu olho um ovo, o ovo em si, ele é o ovo. Então ele está na condição de ato. Esse ovo, ele virá a ser um pintinho. Esse ovo, ele virá a ser um omelete. Esse ovo, ele virá a ser um bolo. Esse ovo, ele virá a ser um ovo frito. O que ele virá a ser? Potência. Santo Tomás de Aquino, quando ele entende isso, ele fala, olha, os homens, todos são em ato homens, criaturas. Mas Deus é a causa eficiente que tira o homem da condição de ato e o leva à condição de potência. E qual é a condição de potência? Ser filhos de Deus. Então, sai do ato e leva à potência. A causa eficiente. E por último, a causa final. Para que o ser existe? E aí eu volto. Quando no cristianismo, por exemplo, se retoma essa ideia de Aristóteles, eles falam, olha, o homem, ele tem como causa final conhecer e amar a Deus. Conhecer e amar a Deus. E por último, Aristóteles vai chegar na ideia de substância. Substância é aquilo que define o ser. E aí ele vai desenvolver três bases para a ideia dele de substância. Primeiro ele vai falar da ideia de ato e potência. Ato é aquilo que é, potência é aquilo que virá a ser. Ficou claro na causa eficiente que a gente já trabalhou. O que é essência? Essência é o que define o ser. Por exemplo, eu sou homem. Eu posso estar numa sala com 20 homens. Todos nós, na essência, somos homens. Mas cada um apresenta um acidente. Ou seja, eu sou homem, essência. Eu sou magro, eu sou alto, sou moreno. Esses são os meus acidentes. Isso me qualifica. E quem deu forma a esses acidentes foi Deus. Quem criou, São Tomás de Aquino vai pegar essa tese depois, quem criou a essência foi Deus. Por uma causa material. E quem definiu os acidentes também foi Deus. Por uma causa formal. E por último, Aristóteles vai falar da ideia de necessário e contingente. E ele vai dizer, olha, Deus é necessário. Necessário é uma condição. E toda a humanidade é contingente, vai dizer São Tomás de Aquino. Porque todos nós derivamos do necessário. Todos nós somos filhos de Deus. Nós viemos do necessário. Então, quando Aristóteles vai discutir a metafísica dele, ele apresenta esse caminho para chegar nesse primeiro motor, por meio de uma vida contemplativa, definindo as causas que definem a substância. É importante você entender que aí vai aparecer no futuro os filósofos cristãos que vão fazer uma releitura do Platão e do Aristóteles. Agostinho relê Platão, Tomás de Aquino relê Aristóteles. Mas isso é assunto para uma próxima aula. E se você estiver lá comigo, bora filosofar.